Lucas capítulo 6, do verso 1 ao versículo 5 é o texto que eu vou fazer a exposição nessa noite. Mas eu vou ler primeiramente o versículo 1 e 2, então não feche a sua Bíblia. A gente viu no capítulo 5, no final do capítulo 5, a semana passada, a gente viu a acusação em relação ao jejum. E nós entendemos ali e aprendemos sobre o jejum bíblico, sobre o verdadeiro significado do jejum, bem como da vida cristã. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos, e alguns dos fariseus lhe disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Fecha os olhos. Pai, eu te louvo, eu te glorifico mais uma vez, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento acerca da Tua palavra, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, ao longo do capítulo 6, a gente vai ver sobre a lei moral. A gente vai ver que Cristo não veio abolir a lei, mas Ele veio cumprir essa lei, Ele veio aperfeiçoar o entendimento correto da lei e do Evangelho. A gente vai ver Cristo em várias partes desse capítulo, ratificando erros dos escribas e dos fariseus quanto à interpretação da lei. E nesse caso aqui, gente, específico, a gente vai ver a respeito de um descanso no sábado. Porque era colocado um rigor extremamente maior do que aquele que é pedido por Deus, que é quem legislou, que é quem fez a lei. Os fariseus e os escribas, eles colocaram um rigor maior do que era pedido na própria lei. Então Cristo vai estabelecer novos valores a algo que estava desgastado na religião judaica. Um novo sábado, uma nova nação e um novo reino espiritual. E aqui o texto começa dizendo que num sábado, Jesus estava passando pelas searas. Eu não sei se você já viajou, mas de vez em quando a gente está passando pela rodovia e a gente olha para o lado, tem aquelas plantações de milho. Quem nunca ficou com vontade? Não pode pegar, irmãos, é roubo. Mas quem nunca ficou com vontade de parar o carro e pegar umas espigas ali de milho natural? Hein? Cana de açúcar. Hein? Os discípulos, eles estavam passando ali pelas searas. E aí o que acontece? Eles se encontravam com fome. Então os discípulos passaram a colher as espigas e debulhar com as próprias mãos e comer aquelas espigas num dia de sábado. E por causa disso, começou a haver uma murmuração, uma acusação de alguns por parte dos fariseus, porque não era lícito fazer isso aos sábados. Claro que os fariseus estavam distorcendo a palavra. Veja, os discípulos caminhando pelo campo, lugar de plantação e cereais, eles tomam das espigas, algo que eles não estavam fazendo nada errado. Eles não estavam fazendo nada proibido pela lei. Hoje sim, se você entrar numa plantação que não é tua, você está pegando algo que não é seu. Mas ali, Deus havia legislado sobre essas coisas. Em Deuteronômio, capítulo 23, 25, diz assim: Quando entrarem na plantação do teu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Então Deus havia estabelecido, olha, quando vocês estiverem passando pela plantação, vocês podem colher das espigas. Então, primeira coisa, eles não estavam praticando algo que era reprovável aos olhos de Deus. A lei permitia tomar e colher as espigas
próximo, né, no terreno do seu próximo, na plantação do seu próximo. E diante da lei e a fome na qual eles se encontravam, eles começaram a colher e comer espigas com as próprias mãos. Quem já ficou com fome? Muita fome. Pior erro que a gente pode cometer é fazer compra com fome. Por quê, irmãos? A gente compra tudo, um monte de coisa que não precisa, porque a fome fala mais alto. Viu, maridos? Não levem a esposa de vocês na hora do almoço. Ou cedo ou depois do almoço, ou depois da janta. Porque a fome, quando ela vem, e você tendo a oportunidade de comer, então eles começam a comer ali. Perceba, os discípulos não estão roubando as espigas de milho. A lei já falava que podia. Por isso eles começaram a colher, por isso eles começaram a comer as espigas com as próprias mãos. Eles estavam fazendo como a lei manda, não estavam usando foice, mas colhendo com as mãos, do jeito que a lei falava que poderia fazer. Esses discípulos, os quais se encontravam com Cristo, estavam em uma missão, em uma jornada com Cristo. Não sabemos aqui, eu não vou saber precisar aqui, quanto tempo eles estavam sem comer, mas sem dúvida nenhuma eles estavam numa jornada, se veem com fome e tendo possibilidade de comer, assim o fazem. Quem está com fome, quando tem a oportunidade de comer, faz. Mas mesmo eles colhendo com a mão, para comer, eles enfrentam aqui acusações, porque eles estavam colhendo essas espigas em um dia de sábado. E essa atitude dos discípulos era a razão da acusação por parte dos fariseus de uma prática que, aos olhos deles, era ilícita. Olha o que diz Êxodo 34, 21. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Aqui, o sábado judaico, o Shabat, significa tempo de paz, de misericórdia, de adoração a Deus, de gozo, de descanso. E eles estavam ali no 7º dia, no dia de sábado, comendo dessas espigas, e os fariseus, usando desse texto, ou usando da lei e do excesso na tradução ou na interpretação deles, eles acusam então os discípulos de estar fazendo coisas que não deveria. É engraçado, porque sempre os discípulos de Cristo, eles enfrentam algum tipo de acusação, não se fazendo de vítima. Mas a gente viu no capítulo 5, no final do capítulo 5, os discípulos de Cristo enfrentando a acusação de não jejuarem. Olha, nós jejuamos. Os fariseus, os escribas jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Acusação. Agora, na cena seguinte, eles estão sendo acusados de pegarem a espiga e de comerem num dia de sábado, ou seja, de colher a espiga num dia de sábado. Então, o uso do sábado aqui é o ponto de discórdia entre os fariseus e os discípulos de Cristo, entre os fariseus e o próprio Cristo. Ou seja, os fariseus, irmãos, eles tinham uma série de regras para o sábado, para que o sábado não fosse violado. Coisas absurdas. Eles tinham regras, por exemplo, quantos passos a pessoa podia dar num dia de sábado. Se não me falha a memória, quando eu preguei sobre os 2 discípulos de Emaús, quando eu fui estudar, se não me falha a memória, era 900 metros, não podia caminhar mais que 900 metros. Posso ser que eu esteja enganado. Eu preguei essa mensagem há muitos anos atrás. Mas eu sei que tinha uma série de regras que foram feitas para não violar o sábado. Mas Cristo deixa claro que a interpretação deles sobre a lei era algo mal interpretado. Eles estavam interpretando de forma errônea aquilo que Deus
havia estabelecido. E por acusarem os discípulos de Cristo, a Bíblia diz que Jesus tomou a palavra e disse, olha o versículo 4 e o versículo 5, irmãos. E Jesus tomou a palavra e disse, vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Jesus aqui vai começar a trabalhar o verdadeiro significado das coisas. Então, quando a gente vê as Escrituras sendo usadas para uma acusação, como os discípulos estavam enfrentando, a gente vai ver Cristo também usando as Escrituras, falando acerca de um fato que aconteceu e que ninguém havia condenado, para falar, olha, o que os meus discípulos estão fazendo não está errado. Ele vai dizer, olha, vocês viram o que Davi fez? A questão não é que Cristo estava acusando o que havia sido feito, mas ele estava mostrando pelas Escrituras um fato. Então a gente precisa entender o que é pães da preposição. Porque muitas proposição, porque tem pessoas que não sabem. São pães preparados de forma especial para o uso do serviço no templo. E esses pães só era permitido ser comido pelos sacerdotes. Então era um pão preparado de uma maneira toda especial, que era ali só para os sacerdotes comer. E Jesus fala, vocês não leram? Vocês não viram? E eles nem mesmo haviam condenado tal atitude, quando Davi entrou ali com pessoas, por estar com fome, pegaram desse pão e comeram. Olha sobre a preparação dos pães da proposição. Levítico 24, versículos 5 ao 9. Peguem também da melhor farinha, e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Sobre cada fileira, coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. E em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então a gente vê que esses pães que Jesus está falando que Davi comeu, eram pães que não podiam ser comidos por qualquer pessoa. Era necessário ser sacerdote. Porém, o que acontece, irmãos? E preste atenção aqui. O que acontece? Diante da necessidade, Davi entra na casa do Senhor. Não sozinho, mas ele entra com homens ali. E ele pega desses pães, come e dá aos que estavam ali para comer. Veja que a Bíblia deixa claro que eram pães que não eram lícitos para eles comerem. Mas qual é a justificativa aqui? A justificativa é a necessidade humana. A justificativa aqui é o suprir da fome. A justificativa aqui é o sustento necessário para a vida. Davi precisava se alimentar, havia uma necessidade de suprir a fome. Havia uma necessidade humana. E claro que a gente está analisando isso aqui de forma muito rápida, mas é importante dizer que ninguém condenou Davi por aquilo que havia sido feito. E agora, os discípulos de Cristo, que também estão ali sob uma necessidade humana, que também estão comendo daqueles milhos, colhendo como a lei dizia com as mãos e não com a foice, debulhando e comendo por causa da fome, por causa do sustento necessário para a vida. Olha a descrição do que Davi fez. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 3 ao versículo 6.
E agora, o que você tem à mão? Davi pergunta. Dei-me 5 pães, ou o que puder encontrar. E aí o sacerdote respondeu a Davi dizendo, não tenho pão comum à mão. Ou seja, ele só tinha do pão especial que os sacerdotes podiam comer. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres, Davi respondeu ao sacerdote, sim, como sempre, quando saio à campanha. Foram-nos vedadas as mulheres, e o corpo dos soldados está puro. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Então eles fizeram ali algo para preservar a vida de Davi e dos seus companheiros, para continuar a servir ao Senhor. Davi não foi condenado por esse fato. Ele não foi condenado por transgredir isso. Ele não foi condenado por comer os pães. Os doutores da lei não viram aqui um motivo para condenar Davi. Mas a gente vai ver os fariseus acusando os discípulos de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 3 ao 5 diz assim, mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Veja, havia uma interpretação errada. E é preciso entender aqui, preste atenção, que a justificativa da violação trata-se da violação da lei cerimonial. E eu já expliquei para vocês que a lei cerimonial eram leis que apontavam para Cristo. Pães sagrados, Jesus é o pão da vida. A gente vai olhar as leis cerimoniais falando de sacrifício de animais para perdão de pecados, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a gente tem a lei moral de Deus, essa Jesus veio para cumprir, não abolir, ela continua valendo para os nossos dias. A gente tem a lei civil do Estado de Israel, que não serve para nós mais, e a gente tem a lei cerimonial. Aqui, nesses dias das Sagradas Escrituras, leis essa que são sombras de Cristo, lei que aponta para Cristo. Então a lei que foi quebrada ao comer o pão, a lei, ela se tratava de uma lei cerimonial, uma lei que apontava para Cristo. Isso foi feito por causa da necessidade humana por aquilo que sustenta a vida. Então Cristo, para combater a acusação dos fariseus, ele usa um acontecimento com Davi, para mostrar que naquele caso, que os seus discípulos estão comendo, não havia diferença, que era uma necessidade pela sustentação humana, que era pelo fato dos discípulos estarem com fome. Cristo, em outras palavras, está dizendo que o sábado deveria ser utilizado para praticar atos bons, atos que aliviam o sofrimento humano. A gente vai ver Cristo sendo acusado muitas vezes por curar no sábado, por fazer algo no sábado. E Cristo sempre está ensinando e mostrando o verdadeiro sentido. Cristo é o nosso descanso. E a gente já aprendeu sobre o sábado do Senhor, que para nós, cristãos, passou a ser o domingo. E a gente trabalhou isso quando a gente fez a série da abrangência dos 10 mandamentos. Então a gente vai ver que Cristo, ele nos ensina, ele aponta que o sábado deveria
ser para praticar atos bons, de descanso no Senhor, de alívio do sofrimento humano. O que Cristo está fazendo, Ele está trazendo o verdadeiro sentido da lei. Então, a lei cerimonial, ela pode ser desconsiderada em casos de extrema necessidade. Veja, eu não estou falando da lei moral de Deus, eu estou falando da lei cerimonial, a lei que aponta para Cristo, que apontava, porque Cristo veio. A gente não precisa mais da sombra, nós temos o próprio Cristo. Porque quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos unidos a Jesus. Versículo 5, irmãos. Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então a gente está diante daquele que é o Senhor do sábado. Cristo, ao fazer essa afirmação, Ele está dizendo que Ele era Deus. Por quê? Porque foi Deus quem instituiu o sábado. Ele está dizendo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E a gente sabe que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas que formam um único Deus. E quando Cristo diz, eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado, Ele está dizendo, eu sou Deus. Ele instituiu o sábado. Ninguém melhor do que Ele para estabelecer o que quebra o sábado ou não. Ninguém melhor do que Ele para dizer, olha, o que os discípulos estão fazendo não está errado, não é pecado. O Filho e o Pai são um. João 10,30 vai dizer, eu e o Pai somos um. Então, irmãos, Cristo tem toda a autoridade para fazer o que bem entender nesse dia. E os fariseus entenderem o que Ele quis dizer. Ou seja, Cristo está mostrando que Ele, como Senhor do sábado, Ele está mais preocupado em suprir as necessidades humanas do que com regulamentos humanos. Como eu disse, os fariseus criaram uma série de regras, muitas regras, para que o sábado não fosse quebrado. Eles criaram diversas coisas para que esse sábado fosse guardado. Espera aqui, só um minutinho, irmãos. Então, embora o Senhor instituiu o sábado, Jesus é o Senhor dele. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o nosso descanso. É nele que nós devemos descansar. É nele que a nossa vida deve se encontrar. É em Cristo que deve residir a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa expectativa, a nossa esperança. O que Jesus está fazendo quando Ele declara que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, Ele está requerendo, reivindicando a autoridade para interpretar corretamente a lei que foi distorcida pelos religiosos. Quando Ele diz que Ele é Senhor do sábado, Ele está requerendo autoridade para trazer a verdadeira interpretação da lei. E a gente vai ver isso em outras partes. Se a gente olhar o Sermão do Monte, a partir de Mateus capítulo 5 ao versículo 7, você vai ver Jesus trazendo o verdadeiro sentido da lei, porque Jesus disse, olha o que eles falaram, eu porém vos digo. Lembra dessa passagem? Que os religiosos dizem, olha, não adulterarás. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher e ter pensamentos equivocados, né, ter pensamentos que não deveria, você já adulterou com ela. Jesus está mostrando o verdadeiro sentido da lei, que ela não tem um sentido apenas externo, como os fariseus e os escribas daquela época defendiam. Que a lei não tenha um sentido apenas externo, mas tem que ter um reflexo externo, tem que refletir aquilo que é interno. Ou seja, a lei é muito mais profunda. E Jesus está falando, olha, eu tenho autoridade para trazer a verdadeira interpretação.
Eu sou o Senhor dele. Como autor do mandamento, Cristo tem o direito de interpretar as suas exceções, tendo o controle absoluto da sua vontade. Então a gente pode olhar para as Sagradas Escrituras e a gente pode ver o amor, a gente pode encontrar misericórdia nessa passagem em relação aos discípulos. Cristo, como Senhor do sábado, Ele é o descanso do homem. Por isso nós devemos descansar nele. Então, como cristãos, irmãos, é preciso cuidar para que a gente não distorça a verdade. Como cristão, é preciso buscar o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor está nos ensinando. Como cristãos, nós precisamos aprender a observar as Escrituras, o contexto da qual os acontecimentos aconteceram, para que a gente não crie regras ou estabeleça normas que não têm sentido com a Bíblia ou com aquilo que a Bíblia quis dizer. A gente precisa ser extremamente cuidadosos para buscar o verdadeiro sentido do ensinamento de Deus para as nossas vidas. A gente precisa conhecer o verdadeiro significado das leis de Deus. E a gente precisa fazer isso buscando conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Irmãos, como cristãos, nós devemos deixar de sermos meninos na fé. A gente tem um tempo de meninice, mas a gente precisa amadurecer como cristãos. Hoje o Rafael chegou para mim e falou assim: pai, eu posso jogar 2 minutos? Só que ele tem 40 minutos por domingo, né? Ele tem 40 minutos. Eu falei, mas 2 minutos? Passa muito rápido. Não, pai, só 2 minutos hoje. Eu falei, tá bom, pode jogar 2 minutos. Ainda foi Juliana, ele pediu para jogar 2 minutos. A Juliana falou, vai passar o tempo. Aí eu deixei os 40 minutos dele e mais um pouquinho, né? Daí eu falei, Rafael, acabou o seu tempo. Ele falou, deixa eu te falar, você pode me dar 2 minutos todo dia? Daí eu falei, mas 2 minutos, filho, é muito pouco, eu vou te dar 5 minutos. Ele falou, mas 5 é mais que 2? Eu falei, 5 é mais que 2. Eu falei, 40, que é o tempo que você tem, é mais do que 5. Ele falou, é mais do que 5? Aí ele entendeu que minuto é menor que hora. O que ele queria dizer é, pai, me dá 2 horas. Eu falei, não, né? Queridos, isso é coisa de menino. Não tem interpretação correta. Não tem entendimento correto. Ele está amadurecendo, ele está aprendendo. E aí eu ensinei para ele a questão do tempo. A nossa vida cristã é assim, irmãos. A gente vai lendo as Escrituras e com o tempo a gente vai aprendendo acerca da palavra de Deus. E é preciso a gente aprender para a gente aplicar essa palavra na nossa vida. Mas existe o tempo da meninice, existe o tempo que a gente é menino, que a gente interpreta algumas coisas erradas. Mas a gente não pode se contentar com isso. À medida que os dias vão se passando, os meses e os anos, a gente precisa buscar o conhecimento da palavra, para que a gente não permaneça como meninos por toda a nossa vida cristã. Como cristão, nós precisamos crescer. Como cristãos, nós precisamos amadurecer, porque uma vida nos rudimentos iniciais da fé é uma vida débil, se permanecer ali. O início da fé, o nome já diz, é o início da caminhada. Eu não posso ficar nesse início. Eu preciso desenvolver a minha vida cristã. Mas, por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, a pessoa permanece na meninice espiritual. Não há maturidade cristã sem conhecimento da palavra de Deus.
Não há maturidade cristã sem o conhecimento daquilo que Deus deixou estabelecido para nós. E quando não há conhecimento, a gente faz interpretações erradas. A gente se torna religioso. A gente se torna uma pessoa com aparência correta por fora, mas por dentro cheio de problemas. Por fora faz algumas coisas, mas por dentro não reflete a verdade. Falta bondade, falta piedade, falta misericórdia, falta amor, porque não tem o conhecimento adequado das Sagradas Escrituras. Então a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer o verdadeiro significado das leis de Deus, para que a gente possa compreender como é bom descansar em Cristo e nos ensinamentos de Cristo. Porque Ele trouxe o verdadeiro sentido da lei de Deus. Ele não revogou a lei moral de Deus, mas Ele cumpriu por nós. Por isso é que nós estamos salvos nele.